bem-vindos a mais um webinar promovido e realizado pela Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Estes webinars foram feitos para permitirem aqui uma reflexão sobre uma matéria que está a ser discutida na Assembleia da República, que é a alteração do artigo 1906 do Código Civil, no sentido de estabelecer o princípio da residência alternada do filho em caso de divórcio, separação de bens ou nulidade ou anulação do casamento dos progenitores. Este webinar está subordinado à temática dos caminhos para uma parentalidade partilhada e, sem mais delongas, vou enunciar aqui o nosso painel de luxo, constituído aqui pela doutora Dulce Rocha, que quase dispensava apresentações, pois todos a conhecemos já conhecendo a cara do Instituto, eu diria a cara, o coração, a alma, se me permitem, do Instituto de Apoio à Criança, mas há quem não saiba ainda que a sua doutora foi também procuradora nos tribunais de família e menores de Setúbal, Almada e Lisboa, tendo sido colocada no Tribunal de Família e Menores de Lisboa, onde exerceu funções até setembro de 2003, sendo agora a Presidente Executiva do Instituto de Apoio à Criança desde 2007. Agradeço a sua presença, doutora Dulce Rocha, que muito nos honra. Temos também como convidada a doutora Sofia Cabral Lopes, advogada com escritório na Lourinhã, licenciada em Direito pela Universidade Lusófona e com mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais. Foi a voz da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas na audição da Assembleia da República, tendo apresentado quer o parecer, quer a proposta de redação do artigo 1906 da APMJ, e agradeço igualmente o facto de ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Pela last but not the least, queria agradecer também a presença à doutora Joana Pinto Coelho, igualmente advogada em prática individual. E agora permitam-me recorrer aqui um bocadinho à minha causa, porque o currículo é tão longo que eu vou ter que escolher aqui umas coisas chaves. Licenciada em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, frequentou o 3º curso de especialização em Igualdade de Género, promovido pelo Centro Interdisciplinar de Estudos do Género, do Instituto Superior de Ciências Sociais, Políticas e Universidade de Lisboa, frequenta o curso de mestrado em Família e Género, também no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, advogada, com inscrição em vigor na Ordem dos Advogados desde 2004, e igualmente formadora em Igualdade de Género, Violência Doméstica e de Género. Agradeço também o facto de estar aqui conosco, representar também a APMJ. Começaria então por passar a palavra à doutora Dulce Rocha, para nos falar um pouco então da sua perspectiva desta alteração que está a ser discutida na Assembleia da República do artigo 1906 do Código Civil. Muito boa tarde, é uma honra para mim também estar aqui convosco. Sou cofundadora da associação e por isso é sempre com um gosto muito grande que participo nas iniciativas da APMJ. Agora, noutras funções, mas continuo a perfilhar muitas das ideias que preconizamos, afinal é natural que continuemos a ter ideias semelhantes sobre muitos aspectos da vida e do direito, principalmente nestas questões das responsabilidades parentais, nos direitos das mulheres e nos direitos das crianças. Queria salientar uma questão, é que também a nós, mulheres juristas, aqui há muitos anos, nos anos 90, no início dos anos 90, nos chocava um pouco que o nosso sistema jurídico não previsse a guarda conjunta. Na altura chamava-se mais a guarda conjunta, depois passou a chamar-se mais guarda partilhada e agora fala-se muito em residência alternada. Lembro-me que no Ano Internacional da Família achámos que seria oportuno, porque se tinha discutido também em França e em Espanha também, mas sobretudo em França tinha havido uma grande discussão entre as feministas na altura, no sentido de acompanhar a realidade social
as conquistas alcançadas pelas mulheres também, uma participação, verificava-se haver uma participação mais igualitária em algumas famílias nas responsabilidades familiares e houve uma discussão que nos influenciou, quase como dizia o Eça de Queiroz, vêm as ideias de França e nós não resistimos. E de facto houve essa discussão muito interessante porque havia já por acordo quem propusesse aos juízes nas conferências de pais que ficasse a guarda conjunta, a guarda partilhada, e havia juízes que diziam que o nosso regime não admitia. Claro que havia outros juízes mais progressistas, enfim, que diziam não, no interesse da criança e olhando à natureza de jurisdição voluntária, nós podemos admitir essa guarda partilhada. Mas havia, eu lembro-me do juiz Doré, na altura, dizia não, a nossa lei não prevê, só prevê guarda única, isso não pode acontecer. E então, eu e a doutora Teresa Féria fomos sensíveis a essa situação e no Ano Internacional da Família achámos que devíamos propor que a nossa lei previsse essa possibilidade, mas como opção, não é verdade? Nós fomos inovadoras nessa altura. Houve quem entendesse que não, que isso que não tinha jeito nenhum. Lembro-me tão bem. Foi uma luta difícil. Agora, o que é certo é que continuamos a entender que deve ser uma opção da família ou então, enfim, estudar-se muito bem a situação para ser decidida a residência alternada. Mas também achamos que a lei precisava de expressamente prever a coparentalidade. Nós já prevíamos isso no longínquo ano de 1994, no Ano Internacional da Família, depois veio a ser aprovada em 95 uma lei por unanimidade, mas muito mais restrita do que as alterações que nós propusemos. Nós na altura tínhamos proposto, já nessa altura, que a designação poder paternal passasse a responsabilidades parentais, para pormos uma ênfase maior na responsabilidade, dentro das funções parentais, que as responsabilidades assumissem um papel predominante e não os direitos, não é? Os direitos dos pais e os direitos dos filhos tivessem mais força, era o que nos movia na altura. Bem, e continuamos a concordar com essa ideia. Portanto, eu diria que não nos parece prudente, usando até as palavras do Sr. Conselheiro Armando Leandro, que uma vez, aqui há uns anos, quando fez uma palestra onde se discutia a questão da residência alternada e se apresentava já essa ideia da presunção, o Sr. Conselheiro Armando Leandro falou expressamente na situação de lhe parecer que se podia expressamente prever essa possibilidade, mas que era mais prudente aguardarmos por algumas alterações a nível social que ainda não se verificam. Portanto, essa questão do igualitarismo, aplicando normas iguais para situações diferentes, parece-nos ainda uma desigualdade maior. Pode gerar desigualdades maiores, não é? Nós não podemos ficcionar uma igualdade que é inexistente, não é? Sabemos que ainda é prevalente, por exemplo, a situação de haver uma remuneração mais elevada para os homens do que para as mulheres. Sabemos que nos órgãos de direção das empresas estão principalmente homens. Basta ir à televisão e ver, quando são debates sobre questões económicas, as mulheres estão ausentes. Enfim, lá no chamarão, quando falam sobre as residências alternadas, não têm coragem de chamar apenas homens. Mas nós estamos excluídas de muitos debates que se
verificam ainda. E entre as mulheres pobres, mais complicado isto se torna, porque sendo os regimes decididos, os regimes sobre responsabilidades parentais, podem ser decididos sem advogado, não é? Estes processos não exigem, isso é que era uma situação importante, era exigir que as partes estivessem acompanhadas por advogado, isso é que era uma exigência interessante, mas não, exigir presunções que tornam muito mais difícil a prova. As presunções, então, nestas questões, são perigosíssimas, porque depois, para elidir a presunção, a prova do facto negativo, a prova diabólica, como se costuma chamar, é dificílima, não é? E, portanto, nestas matérias da jurisdição voluntária, em que predomina o princípio inquisitório, em que o juiz tem o dever de buscar a verdade, tem o dever de saber o que é que se passa naquela família. Tá? Se existir uma regra preferencial, é inverter completamente tudo o que se tem dito até agora, não é? De termos de averiguar muito bem quais os hábitos daquela família, quem é que levava a criança à escola, quem é que o adormecia, quem cuidava da criança, quem dava de comer, quem tinha essa responsabilidade, quem assumia essa responsabilidade durante a constância de matrimónio ou da vida em comum. Portanto, todas essas circunstâncias que rodeavam a vida da criança, seria muito mais difícil a prova se presumisse que o regime melhor para qualquer criança seria o da residência alternada. Claro que esse era o regime ideal, se nós vivêssemos no mundo ideal, se não houvesse violências domésticas. E relativamente à violência doméstica, dir-me-ão, pois, mas há um 1906A que já prevê que nessas situações não pode ser aplicada a residência alternada. Pois é, mas nós também sabemos que o que é conhecido é a ponta do iceberg. Então, se as pessoas dizem, nós só conhecemos uma pequena parte da violência doméstica, e a outra? E se nós estivermos perante crianças que assistem à violência doméstica e que nem ousam falar nisso, nem a mãe, porque tem um medo terrível e até vergonha, e a criança que também não. Nós vimos filmes que foram baseados na realidade, um filme muito interessante do Xavier Legrand, que falava nisso. Quer dizer, era desvalorizar tudo o que se contava sobre violência. Era um pai que nem os próprios pais dele já conseguiam suportar o indivíduo. Era um indivíduo muito autoritário, tinha inclusive batido na filha, tinha-lhe partido a mão, e a criança, a miúda era pianista, tinha quase 18 anos, e recusava-se por simplesmente a ver o pai, ele batia muitas vezes na mãe, o menino era obrigado a ir, houve situações gravíssimas, esse filme era muito aconselhável para vermos que não pode haver presunções. Nós fizemos estudos recentemente, que ainda não sabemos os resultados todos, mas algumas partes já sabemos. Sabemos, por exemplo, que 80% dos homicídios não houve prévia queixa sobre violência doméstica. Quando se sabia que aquelas mulheres ou quando se veio a saber, não sei, os estudos que estão a ser feitos pela Polícia Judiciária, isto foi-me dito em novembro por um senhor inspetor com quem fiquei num almoço, e ele dizia assim, isto é uma coisa que até a nós nos está a surpreender imenso, porque não imaginávamos que havia uma percentagem tão elevada de situações em que havia violência doméstica e em que não havia queixas anteriores. Ora, nós já temos muitos casos de homicídios que se verificam já com queixas anteriores, não é? Isso é
e revoltamos-nos muito, e como é que foi possível não se ter acompanhado esse caso e ter havido monitorização. Agora, se ainda por cima sabemos agora que há uma série elevada, uma percentagem muito elevada de situações em que nem sequer houve queixa anterior, isto é dramático e assustador. Portanto, se nós pensarmos que numa regulação do exercício das responsabilidades parentais, o interesse superior, o interesse central é o da criança, e que esse interesse se deve basear na segurança e na proteção. Isso é que é o fundamental, é que aquela criança esteja segura, que não seja levada para um sítio ou raptada ou levada para um sítio onde nunca mais se vê a criança, não é? Ainda agora tivemos este caso que está a revoltar a Itália, mas tivemos já na Suíça a violência vicária, aquela violência que é exercida sobre as crianças para violentar a mãe, para lhe provocar uma dor profundíssima e sem fim, como houve no Seixal ano passado, com a menina Lara, não é? Em que aquele pai foi retirar a criança à avó, matou a avó também, não é? A avó foi morta, a menina foi morta, ele depois suicidou-se, pois eles muitas vezes suicidam-se a seguir, são pessoas perturbadas, altamente perturbadas. Agora, se a sua companheira vê que ele está perturbado, às vezes é só ela que vê e mais ninguém, porque ela é que o vê na intimidade, não é? Estas circunstâncias mais perversas, muitas vezes só quem está junto deles é que sabe. Eu não me canso de contar um caso, foi meu professor no Centro de Estudos Judiciários, era um homem que era muito simpático, era uma pessoa que nós estávamos longe de imaginar que ele podia fazer o que fez, não é? Ele matou a mulher, mas a mulher queixava-se muitas vezes a uma amiga minha, que é psicóloga, como ela era, elas eram ambas psicólogas no estabelecimento prisional de Lisboa, e ela falava, por vezes, que tinha medo dele. E era um homem tão charmoso, tão simpático, que eu dizia, agora escuso de estar a dizer o nome da minha amiga, também é psicóloga, e que também participou aqui num estudo sobre a situação das responsabilidades parentais em 94. Que é a doutora Antonieta Cabral. Elas trabalhavam juntas e o indivíduo tal que foi meu professor, que era procurador-geral adjunto, quem é que havia de imaginar que ele ia matar a mulher e que se matava a ele a seguir, mas quem é que ia imaginar uma coisa destas? Não é? Nós às vezes não queremos acreditar. Eu acredito que a situação esteja melhor, não é? Mas muitas vezes as pessoas que defendem que deve haver um regime preferencial baseiam-se na sua experiência pessoal. No caso que tiveram no tio, ou na sobrinha, ou na prima, e pensam que o mundo gira à volta de pessoas educadas, bem formadas, de pessoas com uma certa visão do mundo, mas não é assim. Nós temos muitas situações graves e precisamos de pensar que nessas situações as mulheres e as crianças precisam de ser defendidas, merecem essa defesa e essa proteção, não é? Portanto, temos a questão de haver um grande número de casos que não é denunciado, isso não pode ser ignorado, uma suposta predominância de decisões nos tribunais a favor das mulheres, o que não é verdade, porque, e mesmo que, eu costumo dizer, a maior parte das situações das residências alternadas é decidida nas conservatórias. Esses estudos que existem têm de ser alargados aos conservatórios para ver como é que a situação está a verificar. Mas mesmo que haja uma predominância de decisões
no sentido de ser entregue às mães, é porque são as mães que mostram mais qualidades, que mostram mais competências para cuidar das crianças, que os hábitos durante a vida em comum demonstram isso, não é? E que ainda é essa a prevalência na nossa sociedade, nós não podemos ignorar. Agora, quando nos dizem, os tribunais não aplicam residência alternada, isso não é assim. Todas as estatísticas têm sido feitas, cada vez mais há decisões no sentido de serem entregues as crianças em residência alternada, sempre que há condições para isso. Agora não as podemos inventar. Quando há grande litigiosidade, já estou como o nosso primeiro-ministro, como algum sílabo, mas quando há um conflito enorme, quando há violência, isso tem de ser tido em conta, porque esse conflito, já verificamos, que muitas vezes vai ser cada vez mais violento e que depois há muitos homicídios que se verificam após a separação, coisa que nós aqui há uns anos não sabíamos. Mas agora já sabemos e, portanto, essa realidade tem de ser tida em conta. Depois, há também, portanto, não é prudente decidir neste momento. E depois, a questão de não haver ainda estudos que tenham sido, por exemplo, a Assembleia da República poderia pedir um estudo com universidades, com entidades independentes, no sentido de averiguar tudo isto que estamos a falar, não é? Como é que é a prevalência da violência, se realmente esta nossa ideia de que nas conservatórias há um grande número já de residências, de decisões sobre residência alternada, se isto afinal se verifica ou não. Porque eu não estou a ver, por exemplo, na situação das mulheres muito pobres, sem possibilidade de constituição de advogado, que se levantam às 5 da manhã para ir limpar os centros comerciais e os comboios onde todos queremos que haja limpeza. Que deixam os seus filhos a dormir e as suas filhas a dormir e vão trabalhar. E depois vêm a correr e nós vão levar ao infantário. Mas alguém imagina que há condições nestes casos para haver residências alternadas? Mas o que seria destas crianças? Não é? Nós vemos no Instituto de Apoio à Criança, onde tenham sido estudadas as condições das crianças mais vulneráveis, mais pobres, mais humildes, que elas ficaram para trás agora, nesta altura dos confinamentos. Não é apenas porque não tinham dispositivos, é também porque não tinham quem se supervisionasse, porque as mães saíam às 5 da manhã para ir fazer as limpezas. Então estão a pensar, e os pais ficavam dormindo, mas iam para a fábrica a seguir, não. Só que elas levantavam-se para aí 2 horas antes. Bem, mas os meninos ficavam sem supervisão nenhuma e depois não viam as aulas, mesmo quando começou a telescola, eles não viam as aulas. E estão aqui. E esta realidade vai ser ignorada pelos nossos deputados. Eu não quero acreditar. Não quero acreditar. Portanto, opções por presunções, por regimes privilegiados, não leva à justiça efetiva. Leva a uma grande injustiça, a maiores desigualdades e vai fazer com que haja um fosso ainda maior entre as pessoas, um fosso ainda maior no plano económico, e eu penso que isso contribuiria para... eu penso que isso seria até uma inconstitucionalidade. Isso não é promover a igualdade entre homens e mulheres. Isso é fazer com que se perpetue a desigualdade entre homens e mulheres. Nós não podemos ignorar a realidade social, as condições sociais e estas propostas das presunções, creio que levaria a que houvesse uma maior desigualdade e penso que nós podíamos, inclusive, pedir a inconstitucionalidade. Estou convencida que o Tribunal Constitucional poderia
com base na realidade social e entender que haveria aqui uma violação do artigo 9. A linha H. Mas que também foi a Associação Portuguesa de Cineastas que conseguiu. Nós já conseguimos muitas alterações legislativas. Agora esta é uma para não conseguir, como diria a nossa antiga Presidente da Assembleia da República, nós temos de conseguir, temos de fazer aqui um desconseguimento. Bem, mas lembram-se, a Assunção Esteves falava num desconseguimento, que é uma palavra que foi muito criticada, mas que é muito utilizada, sabem, por exemplo, o miacoto, portanto, eu não acho nada que devesse ter sido tão criticado. Bem, mas isso já são outras situações. Doutora Dulce, podia-lhe que... Eu estou mesmo quase a terminar. Era mesmo só para dizer que realmente nos parece que não defende a criança, porque coloca os interesses dos pais acima do superior interesse da criança, não é? Não, é uma proposta que não coloca o centro no superior interesse da criança e que é bem capaz de promover uma maior desigualdade do que aquela que já existe. É mais ou menos isto que eu queria dizer. Muito obrigada. Obrigada a nós, doutora Dulce, e obrigada em especial por deixar aqui bem clara uma ideia, aliás, afastando uma falsa ideia que se gerou e disseminou relativamente à APMJ e ao facto de sermos contra a residência alternada. Não é o facto, nós não somos, nem nunca fomos contra a residência alternada, somos sim contra a imposição da residência alternada como um regime regra. Precisamente como muito bem a doutora Dulce explicou, nem eu tentarei explicar tão bem, precisamente por não garantir aqui o superior interesse da criança e por violar, a meu ver, também aqui o princípio da intervenção mínima do Estado e o princípio da adequação. Queria lembrar a quem nos está a ouvir e a quem está a assistir que no fim haverá um espaço para questões. Poderão colocar todas as vossas questões, quer dirigidas a alguém do painel, quer simplesmente pondo a questão e depois veremos quem estará melhor qualificado, que estão todos, portanto, provavelmente todas aqui irão responder às vossas questões, mas por favor sintam-se à vontade para colocar aqui as questões no bate-papo do Fernando. Passaria a palavra então à doutora Sofia Cabral Lopes. Obrigada, Joana. Boa tarde a todos e a todas que nos estão a ouvir. Quero cumprimentar as minhas colegas de painel e a doutora Joana Azevedo Costa como moderadora, e queria parabenizar desde já a doutora Dulce Rocha pela excelente intervenção que mais uma vez fez. Não me canso de a ouvir. A mim coube-me o papel ou a tarefa de vos falar da posição concreta da APMJ relativamente aos projetos de lei que se encontram neste momento em discussão na Assembleia da República e que, de forma geral, pretendem instituir o regime da residência alternada como regra preferencial na regulação das responsabilidades parentais. Eu preparei aqui uma pequena exposição, um pequeno PowerPoint só para servir de suporte para acompanhar e que vou tentar compartilhar aqui no computador. Ora, aqui está. Acho que já estão a ver. Pronto, estão, não estão? Só não consigo pôr isto em tela cheia, mas não percebo porquê, mas pronto, também não é importante. Ora, a regulação das responsabilidades parentais é um tema que tem merecido especial atenção da APMJ, uma vez que entende como essencial na definição da igualdade de estatuto das mulheres e dos homens. Em fevereiro deste ano, a APMJ endereçou ao Parlamento um parecer sobre os projetos de lei que se encontram, portanto, ainda em discussão e que aqui gostaria de explicitar um pouco.
Gostaria de referir, como a doutora Dulce Rocha também já o fez, que a APMJ não tem nada contra a residência alternada, isto é muito importante, nada contra a residência alternada, nem nada contra a guarda partilhada enquanto tais. E a demonstrá-lo foi aquilo que a própria também o disse. Portanto, já em 1994, no Ano Internacional da Família, a APMJ apresentou, juntamente com a psicóloga, a doutora Maria Saldanha Pinto Ribeiro, uma proposta de alteração do Código Civil, respeitando aos efeitos pessoais da filiação, no qual propunha a introdução na ordem jurídica da possibilidade de opção do exercício conjunto das responsabilidades parentais, em caso de divórcio ou de separação dos pais. Tal desiderato veio a ser conseguido com a publicação da Lei 84/95, 31 de agosto, e que veio modificar a redação dos artigos 1905 e 1906 do Código Civil. Mais tarde, a Lei 61 de 2008, de 31 de outubro, veio a alterar, entre outros, a redação do artigo 1906 do Código Civil. E aqui consagrou como regra geral o exercício conjunto das responsabilidades parentais em questões de particular importância para a vida dos filhos. Eu aqui nesta imagem coloquei as duas versões, portanto a anterior à Lei 61/2008 e a versão tanto desta lei, em que o número 1 diz exatamente isto, portanto que as responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância para a vida do filho são exercidas em comum por ambos os progenitores. A realidade judiciária veio confirmar os receios expressos pela APMJ a quanto da discussão deste diploma e de que, a quanto da ruptura do vínculo matrimonial, não seriam devidamente acautelados os direitos das mulheres e das crianças vítimas de violência doméstica. Como tal, em outubro de 2012, endereçou uma exposição ao Parlamento, dando conta do modo como entendia que tal ocorria nos tribunais de família e menores. Nessa exposição afirmava-se que não era admissível que fosse atribuída uma igual responsabilidade pela guarda das crianças a um agressor e à sua vítima, quer pelo facto de se estar a ignorar o sofrimento causado à criança, quer por estar a desvalorizar um crime que é tão censurável. A Lei 24 de 2017, de 24 de maio, veio responder a estas preocupações com um conjunto de disposições, nomeadamente o aditamento do artigo 1906-A. E este artigo diz, portanto, para efeitos do número 2 do artigo anterior, relembro que o número 2 do artigo anterior é o que diz que quando o exercício das responsabilidades parentais for contrário aos interesses da criança, portanto, naquele caso, considera-se que o exercício comum das responsabilidades parentais pode ser julgado contrário aos interesses do filho em dois casos. Se for decretada medida de coação ou aplicada pena acessória de proibição de contacto entre progenitor e vítima, ou se estiverem em grave risco os direitos e a segurança de vítimas de violência doméstica ou de outras formas de violência em contexto familiar, como os maus tratos ou abuso sexual de crianças. E o quadro legislativo permite agora, em caso de divórcio ou separação dos pais, e com base numa apreciação casuística, que se possa definir um modelo de exercício das responsabilidades parentais mais adequado à proteção e à defesa do superior interesse das crianças envolvidas. Não obstante, o Comitê Grevio, que monitoriza a aplicação da Convenção de Istambul e com vista a salvaguardar os direitos das crianças vítimas de violência doméstica, fez recomendações de natureza legislativa sobre esta matéria e que eu as coloquei aqui, peço desculpa desde já por elas estarem em inglês, mas de facto não há uma tradução de uma organização portuguesa, não há uma tradução integral destas recomendações, pelo que eu optei por colocar o texto integral. E nas recomendações A36 e A37, o Comitê Grevio insta o Estado português a tomar medidas legislativas que visem assegurar que os tribunais de família averiguem obrigatoriamente uma eventual existência de violência doméstica a quando da regulação do exercício das responsabilidades parentais. E averiguar obrigatoriamente uma eventual existência de violência doméstica não é averiguar se existe um processo de crime.
porque há muitos casos de violência doméstica que não chegam a ser processo-crime. A atual redação do Código Civil é equilibrada, admite as diferentes possibilidades de regulação do exercício das responsabilidades parentais. A guarda partilhada está prevista, a residência alternada está prevista. A guarda partilhada inclui aqui 3 matérias distintas: os assuntos de particular importância para a vida da criança, os alimentos e a residência, que esta pode ser única ou pode ser alternada. A residência alternada não está vedada de qualquer forma, não está excluída de qualquer forma, nem sequer está dificultada pela nossa lei atual. Aliás, a residência alternada é amplamente aplicada nos tribunais portugueses. Segundo um estudo elaborado pela APMJ, procedeu a uma análise da jurisprudência produzida entre 2012 e 2019 pelos tribunais da relação existentes, portanto Guimarães, Porto, Coimbra, Lisboa e Évora. Este estudo foi apresentado publicamente em novembro de 2019 e está disponível no site da APMJ. Neste estudo fez-se uma análise em função da resposta à questão de saber como são perspectivadas pela jurisprudência os direitos e os interesses das vítimas de violência doméstica a quanto da regulação das responsabilidades parentais. É um estudo bastante completo, tem indicação da vasta bibliografia consultada, foram selecionados muitos acórdãos que se consideraram mais relevantes e que vos convido desde já a ler. Análise essa que teve o cunho pessoal da doutora Joana Pinto Coelho, que falará em seguida e que certamente o explicará bem melhor do que eu. O critério legal orientador das decisões judiciais nesta matéria é, em qualquer circunstância, o superior interesse da criança. É o número 7 do artigo 1906 do Código Civil que assim o impõe, determinando que este superior interesse inclua a necessidade da criança em, diz o artigo, manter uma relação de grande proximidade com os 2 progenitores, promovendo e aceitando acordos ou tomando decisões que favoreçam amplas oportunidades de contacto com ambos e de partilha de responsabilidades entre eles. Bom, e o que é que isto significa? A jurisprudência tem vindo a considerar que tal preceito significa uma participação igualitária nas rotinas e nos tempos dos filhos, dando aqui um cumprimento mais perfeito àquilo que está estatuído no artigo 36, número 3 da Constituição da República Portuguesa, que não é mais que a concretização do princípio de igualdade do artigo 13º. Portanto, ou seja, a lei vigente, em concreto, o artigo 1906 do Código Civil admite a possibilidade de o Tribunal, mesmo sem que nenhum dos progenitores o tenha pedido, decidir no sentido da guarda partilhada das crianças e da sua residência alternada. A alteração normativa que se pretende e que se encontra em discussão na Assembleia da República atenta contra a unidade do sistema jurídico e é desnecessária, é inútil e é perigosa. E isto porquê? Porque a introdução, primeiro que tudo, a introdução de uma regra geral preferencial, seja ela qual for, na regulação judicial do exercício das responsabilidades parentais, viola aqui o princípio geral do inquisitório que está subjacente à jurisdição voluntária, o sistema onde se integram estes processos. Depois, porque introduzir uma regra preferencial é generalizar, e a generalização é sempre perigosa. Não se pode defender que uma solução generalizada para situações tão específicas, tão casuísticas como estas, seja boa. O superior interesse da criança é daquela criança, é de cada criança, daquele caso concreto. Não é, nem pode ser tratado como uma regra geral, como uma regra abstrata. Instituir um regime-regra é desvalorizar aquele caso concreto, é desvalorizar a própria criança. O superior interesse é da criança. Não estamos a falar no interesse dos progenitores. Instituir um regime-regra é restringir a busca de quem julga pela solução mais ajustada. A lei substantiva não deve impor um modelo, seja ele qual for, seja o da residência única, seja o da residência alternada, seja um qualquer outro, porque cada criança é uma criança, merece a sua individualidade, merece que seja respeitada, que seja valorada como essencial para uma ponderação e para uma fixação de um qualquer regime a estabelecer. E é importante salientar aqui o seguinte, os tribunais só são chamados a pronunciar sobre a regulação das responsabilidades parentais nos casos em que existe conflito entre os pais. Porque quando não existe este conflito, este processo corre nas conservatórias de registro civil.
sem qualquer problema. Portanto, e o conflito entre os pais pode ser, e é muitas vezes, originado por situações de violência doméstica ou situações de abuso sexual. E a lei não pode impor aos tribunais que decidam com base numa regra geral que não toma em consideração as especificidades do caso concreto ou que ignora a prática de um crime. A criança e o seu superior interesse merecem que o tribunal esgote todos os passos possíveis para reunir os elementos necessários a fim de poder proferir uma decisão fundamentada. E na apreciação e decisão de matérias relativas à infância e à juventude deve imperar a individualidade da criança, do seu sistema familiar, mesmo que isso envolva mais tempo a quem decide, mesmo que isso envolva mais recursos de quem decide e eventualmente às equipas que podem e devem ser ativadas caso seja necessário. O regime que poderá ser a solução para uma família e para uma criança não o é certamente para outra. A decisão tem que ser ajustada às circunstâncias daquele caso concreto, com uma adequada ponderação da vontade da criança e das suas condicionantes, quer internas, quer em termos de sistema familiar. E é por isso que deve ser incentivada a audição da criança. E aqui ouvir a criança não é ouvir só aquilo que ela verbaliza. Talvez mais importante que isso é ouvir aquilo que ela não verbaliza. É o que mostra com o olhar, com a postura, perceber o que sente. Por isso a criança pode e deve ser ouvida na presença de alguém especializado. Por isso a criança tem direito a um advogado ou uma advogada diferente dos advogados dos seus pais, quando os interesses de todos não estão em sintonia. E instituir um regime de regra preferencial é perigoso e corre seriamente o risco de ignorar tudo isto e de ser aplicado de forma indiscriminada e de forma transversal. A APMJ considera que o Tribunal deve determinar a residência da criança, tendo em consideração todas as circunstâncias relevantes, designadamente o acordo dos progenitores, os cuidados cotidianos já prestados à criança, a disponibilidade manifestada por cada um deles para promover relações habituais do filho com o outro e a vontade da criança. E se após uma ponderação cuidada, tendo em conta o superior interesse da criança, a residência alternada se afigurar ser o melhor regime, então aplique-se esse regime. Mas por outro lado, se afigurar que o melhor é a residência única, então deve ser a residência única que deve ser aplicada. Fixando-se depois o regime de convívios com o progenitor com quem não fica a residir. E é isto que a nossa lei atualmente tem. Tem uma palete que se pode escolher atendendo ao caso concreto. A APMJ entende que a promoção e a igualdade de género e da maior participação de ambos os progenitores no cuidado e educação das crianças não se consegue com quaisquer teses de igualitarismo absoluto que acabam por menorizar as crianças, destituindo-as da sua inquestionável capacidade de se expressarem emocionalmente. E por vezes temos aquela tendência de analisar a realidade tendo em consideração aquela que nos é mais próxima e que está à nossa volta, as famílias que conhecemos. E somos até capazes de fazer este raciocínio, se resultou tão bem naquela família, então porquê é que não vamos generalizar isto e aplicar este regime a toda a sociedade? Há muito mais mundo para além daquele que nós vislumbramos em nosso redor. Há um mundo imenso, cada vez maior, de desemprego, de pobreza, de falta de recursos para assegurar de forma adequada os cuidados com a educação e com o crescimento de uma criança, e de violência contra as mulheres, de violência contra as crianças. Do ponto de vista da APMJ, a justiça não é servida se a lei assentar numa realidade ficcionada, romantizada, de uma sociedade em que se dá como existente uma igualdade de facto entre homens e mulheres, em que as mulheres estão em posições idênticas à dos homens, de um ponto de vista económico e de inserção no mercado de trabalho. E também não é um entendimento que corresponda à realidade de que todos os pais têm capacidade de cooperação para executar harmoniosamente um regime de residência alternada, porque isto não é verdade, porque muitos não têm. E quando tal acontece, os pais, quando eles têm capacidade para isso, eles fazem, independentemente daquilo que diga a lei. Pois as famílias regem-se por critérios de autorregulamentação e a regulação das responsabilidades parentais queda-se, como já disse, nas conservatórias, não precisa de ser decidida num tribunal. As normas, ora em apreciação, dirigem-se a quem está em conflito. Há aqueles pais que não conseguem chegar a um acordo sobre diferentes questões da vida das suas crianças. E para estes pais é contraproducente impor
ou estatuir que se deve preferencialmente optar por qualquer regime, designadamente o da residência partilhada, pois estamos a dar-lhes instrumentos para perpetuar a discórdia que já existe. Prejudicam-se crianças que experimentam conflitos de lealdade, angústias, depressões e que depois expressam-se das mais variadas formas, em desejos de fuga, em enureses noturnas, no insucesso escolar, entre tantos outros. A finalidade da lei, no que respeita à regulação do exercício das responsabilidades parentais, é proteger o interesse da criança, não é alterar os papéis sociais dos homens e das mulheres. E para prosseguir este objetivo, o Código Civil estabelece a igualdade de direitos e de deveres dos cônjuges, o princípio da direção conjunta da família e a ausência de pré-fixação de papéis familiares em função do género nas normas relativas aos efeitos do casamento. Acresce que há outras situações que devem merecer alguma ponderação, que é o caso, por exemplo, de pais que nunca viveram em união de facto, é o caso da paternidade que é estabelecida em processos de averiguação oficiosa, a existência de uma regra especial, de uma regra preferencial de residência partilhada nestes casos pode pôr em perigo a estabilidade destas crianças. Para finalizar, porque é importante perceber como, e a doutora Dulce também referiu isto, como vivenciaram as crianças que já foram sujeitas a este regime, que hoje são adolescentes, que são jovens. Não há nenhum estudo cientificamente e devidamente válido que demonstre que o regime da residência alternada é por si e em si o melhor regime para estas crianças. É essencial aprofundar o conhecimento da realidade social e o impacto que um texto legislativo tem sobre o cotidiano das pessoas, ao instituir uma presunção ou um regime-regra, como lhe quiserem chamar, que será aplicado de forma transversal, disso não tenho dúvidas, e igualitária, às famílias que têm condições para o executar, mas também às famílias que não o têm. Por exemplo, quando os progenitores não residem tão perto um do outro como seria desejável. Ou seja, finalizando, a alteração legislativa é desnecessária, a residência alternada já se aplica vastamente em Portugal, mesmo não tendo qualquer peso preferencial na lei, e a consagração deste regime é perigoso, quebra a unidade do sistema jurídico e vai provocar a aplicação indiscriminada, sem qualquer análise casuística, sem olhar para a criança enquanto pessoa com direitos e merecedora da sua individualidade. Quando representei a APMJ na Assembleia da República, disse também que, para materializar tudo o que foi exposto, a APMJ considerou poder ser útil aos trabalhos parlamentares, sugerir uma concreta proposta de redação normativa e fê-lo enviando a todos os grupos parlamentares e deputados individuais. Obrigada pela atenção, espero que tenha sido clara na minha exposição. Obrigada a nós, obrigada doutora Sofia Lopes por tão bem explicar de forma tão sucinta a posição da APMJ e vou passar agora a palavra à doutora Joana Pinto Coelho. Obrigada, doutora Joana, obrigada a todos os que nos estão a ouvir. Penso que nos estão a ouvir corretamente, sim, façam só um sinal, porque eu como tenho aqui algumas não estão? Ouvir-me bem, sim? Estamos a ouvi-la bem. Ok, pronto, muito obrigada. Eu agradeço, antes de mais, à Associação Portuguesa de Mulheres Juristas portanto, a oportunidade de poder participar neste webinar como palestrante. Cumprimento, naturalmente, as outras convidadas do painel, minhas queridas amigas, não é? A doutora Dulce Rocha, a doutora Sofia e a doutora Joana, que tanto têm deixado também aqui a esta questão, e dada esta questão da residência das crianças, e em particular a doutora Dulce Rocha, que creio que ontem fez, portanto, parabenizou, digamos assim, a sua entrada na magistratura, se a memória não me falha, acho que foi ontem, que aproveito para congratular e para parabenizar pessoalmente. Portanto, é muito bom quando sentimos que são tantos anos dados à causa pública. Eu vou correr o risco de provavelmente me repetir um bocadinho, ou de repetir um bocadinho aquilo que já foi dito e que foi dito de forma tão eloquente e que tem sido de facto o nosso trilho e o nosso caminho e
portanto, da APMJ e, portanto, se calhar até me vou repetir um bocadinho, mas não posso deixar de o fazer. Foi-me pedido que, por ter tido, enfim, alguma proximidade com a elaboração desta proposta legislativa, que apresentasse a proposta legislativa que a APMJ fez chegar à Assembleia da República. Mas antes de fazer esta apresentação, eu não posso deixar de dar aqui 2 ou 3 notas, se calhar 4 ou 5 vão-me permitir esta minha alocução, porque julgo que tenho que o fazer, porque considero mesmo que tenho que o fazer. E começava por dar uma nota muito simples, que é esta: a parentalidade partilhada é a propósito de qualquer sociedade plural e democrática, portanto não podemos ignorar este facto. E portanto choca-me de facto quando se diz que de alguma forma, quando se tentou rotular, digamos assim, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas contra esta questão da residência alternada e contra esta questão da parentalidade. Não é de facto verdade. Foi desde sempre o nosso mote dizer que não somos contra a residência alternada, que não somos contra a parentalidade partilhada. A verdade é que os afetos e as vinculações pessoais não se decretam. Não há juiz nenhum que consiga decretar o afeto e a vinculação de um pai ou de uma mãe para com uma criança. E o que nós não podemos sujeitar, na minha modesta opinião, é a criança aos desígnios deste tipo de situações. E, portanto, se há coisa que nós entendemos, enfim, eu entendo de alguma forma, que se educa, é de facto educar para a igualdade. Agora, nós não podemos fazer uma associação entre uma educação para a igualdade que deve acontecer antes do divórcio com o processo de responsabilidades parentais. E eu tinha que deixar aqui esta nota. Portugal, como sabemos, não é pioneiro nesta discussão sobre a residência alternada como regra preferencial ou presunção jurídica. Trata-se de uma discussão na qual os defensores desta regra ou presunção promovem a ideia de que a residência alternada é de facto a estrutura familiar que melhor atende às necessidades da criança, quer à igualdade entre os homens e mulheres no envolvimento parental e na articulação do trabalho e família. Porém, nem todas as sociedades, nem todos os ordenamentos jurídicos comungam das mesmas especificidades, tornando-se por isso necessário, queremos, atender às características próprias, quer das dinâmicas familiares em si, quer das características dos próprios sistemas jurídicos em particular. Eu digo isto porque falar de uma família, enfim, todos nós sabemos que estudamos este tipo de questões, todos nós sabemos que falar de uma família portuguesa, ou de uma família espanhola, ou de uma família sueca, ou de uma família finlandesa, as famílias revelam traços distintos relativamente às suas dinâmicas e aos seus percursos familiares. E, portanto, todas estas questões não podem, de maneira nenhuma, ser postas dentro do mesmo bolo e dizer que ali faz-se assim e nós devemos fazer assim, porque assim é que é ser uma sociedade, enfim, progressista e por aí fora. Portanto, eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, e tenho que fazer também aqui hoje, que é o último, as experiências e os testemunhos que a realização destas sessões em formato webinar, que foram subordinadas ao tema família e responsabilidades parentais, nos permitiram colher. Sublinho o facto de termos abordado uma série de questões relacionadas com os processos de regulação das responsabilidades parentais, entre elas os critérios de fixação da residência das crianças, com participantes nacionais e internacionais que muito nos honraram com o seu contributo e a sua disponibilidade para a nossa reflexão. E sem preocupações de militância de ideias, que é muito importante, trouxemos ao debate a visão das magistraturas, da psicologia forense e da advocacia e julgamos ter ficado suficientemente clara e justificada a desnecessidade de alteração do artigo 1906 do Código Civil, designadamente para enquadrar a possibilidade de se fixar uma residência alternada. Quer os magistrados e senhores magistrados que vieram falar nos nossos webinars, quer as advogadas que aqui estiveram presentes e que debateram connosco este tema,
foram unânimes em reproduzir esta ideia. O artigo 1906 do Código Civil está suficientemente ou redigido de forma suficientemente abrangente para que se possa decretar, sem qualquer restrição, uma residência alternada. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas desenvolveu, como disse a minha antecessora, colega, a doutora Sofia, um projeto, portanto, no ano passado, o projeto Girassol, que eu tive o privilégio de coordenar, que se centrou nas responsabilidades parentais e, portanto, nas responsabilidades parentais mais nas questões da violência doméstica, mas foram analisados acórdãos, muitos acórdãos dos tribunais superiores. Acórdãos esses que nos permitiram concluir que a residência alternada, quer a título provisório, quer a título definitivo, é abundantemente usado nos nossos tribunais, pelo menos desde 2012. E dar também aqui a nota que os acórdãos que nós analisamos são, para já, uma ínfima parte de todos os casos que existem aqui aplicada à residência alternada, porque, como muito bem disse a doutora Dulce Rocha, das estatísticas da Justiça, e sempre que se fala em regulação de responsabilidades parentais, nós incluímos tudo e, portanto, não sabemos o que é aplicado e onde. E, portanto, o que é facto é que as residências alternadas que ocorrem nos conservatórios do Registro Civil ocorrem com muita frequência. Portanto, os acórdãos que nós analisamos foram apenas uma parte e é preciso termos a noção que nem todas as situações, que é uma ponta de um iceberg, como é óbvio, chegam a recurso. E, portanto, isto permite-nos concluir que são bastantes os processos em que isto se verifica, dados os números que nós analisamos. Mas há quem diga que não chega e que os números não permitem alcançar a almejada igualdade entre homens e mulheres, neste caso entre pais e mães, no exercício das responsabilidades parentais. E sobre este ponto, permitam-me ainda que vos dê mais duas notas. A primeira é de que nos processos de responsabilidades parentais, e aqui vou correr o risco de me repetir um bocadinho, em que se determina a residência, em que repetir aquilo que já foi dito pelas minhas antecessoras, mas enfim, é o que recolhe ser a última, mas eu vou ter que dizer isto. Nos processos em que se regula as responsabilidades parentais, determina-se a residência de uma criança em concreto, quando está em causa a fixação de uma residência. E o que se impõe ao Estado é o dever de proteger aquela criança, e o que se pede ao julgador é que, isento de quaisquer estereótipos e preconceitos, se dedique a cada causa em que é pedida a sua intervenção como sendo única e que, nesse pressuposto, ajude a definir o projeto de vida daquela criança, já que os pais, por si, e sem a intervenção do tribunal, não conseguem fazê-lo. E, portanto, esta é outra questão muito importante. É percebermos que, como disse a doutora Sofia, quando se chega a tribunal, é porque os pais não conseguiram fazê-lo por acordo. E, portanto, estamos a falar de conflito, por mínimo que seja, estamos a falar em conflito. Portanto, antes da igualdade entre os progenitores, o tribunal tem que considerar o superior interesse daquela criança e usar os processos de regulação de responsabilidades parentais para promover a igualdade dos progenitores. É priorizar, de forma contrária ao escopo da lei, os interesses subjacentes aos processos em causa. Portanto, é dar prioridade a uns interesses sobre outros, quando nestes casos não deve ser. Não significa que não tenham que estar envolvidos, mas significa que têm que ser priorizados. E na regulação das responsabilidades parentais, o critério é o critério do superior interesse da criança. Aliás, citando a definição de dois ilustres magistrados que muito têm dedicado também à causa das crianças e que, enfim, têm uma publicação de 2009, que foi publicado, julgo, em 2014, do Dr. Helena Bolieiro e do Dr. Paulo Guerra, que são também, portanto, enfim, docentes no SES, nos Centros de Estudos Judiciários. O superior interesse da criança sobrepõe-se a qualquer outro interesse legítimo, seja o dos pais, que é o primeiro interesse que aqui está referido, seja de outros adultos terceiros, devendo ser densificado e concretizado através de uma rigorosa avaliação casuística numa perspectiva global e sistémica de natureza interdisciplinar e interinstitucional, visando a satisfação da premente necessidade da criança de crescer harmoniosamente em ambiente de amor, aceitação e bem-estar, promovendo-se a criação de ligações afetivas estáveis e gratificantes. Ora, parece-nos que esta avaliação casuística realizada por estes critérios, nesta perspectiva global, sistémica, interdisciplinar e interinstitucional, é
contrária e, portanto, norteada pela salvaguarda do superior interesse da criança, que é o critério fundamental, é incompatível com a fixação de presunções jurídicas ou regras preferenciais que se destinem a ser generalizadamente aplicadas a todas as crianças e, portanto, nós não vamos conseguir ultrapassar este obstáculo porque este é o nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, há que ter em conta as vivências e as dinâmicas familiares existentes antes da separação do divórcio e para além do tribunal, como também já foi referido pelas minhas antecessoras. E esta avaliação é determinante para se perceber o envolvimento das crianças com cada um dos progenitores. Um estudo realizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos e coordenado pela professora Anália Torres dá-nos conta que Portugal é um país com uma elevada taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho, a maioria das quais com filhos dependentes. Significa que na Europa há 27 existem outros estados, outros países em que as mulheres não trabalham ou não estão a tempo inteiro, ou estão a tempo parcial. Portanto, todos estes vetores têm que ser analisados. Em Portugal, não. Em Portugal, nós somos o país com a mais elevada taxa de participação de mulheres no mercado de trabalho. Quando analisadas as médias de horas gastas em cuidados da casa portanto, na designada esfera reprodutiva, os países em que se verificam maiores diferenças entre os termos defendidos por homens e mulheres nos cuidados da casa são a Espanha e Portugal. A análise dos usos do tempo entre homens e mulheres por um estudo nacional de 2016, feito coordenado pela doutora Elisa Crista, dá-nos igualmente conta que existem ainda mais vincadas diferenças no uso do tempo entre homens e mulheres e que a desigualdade reside na sobrecarga das mulheres que acumulam tempo quase idêntico aos homens em trabalho pago, com mais 1 hora e 13 minutos de trabalho não pago. Portanto, além do trabalho pago, as mulheres acumulam ainda o trabalho não pago. O modo como as tarefas são distribuídas entre os elementos da família continua a seguir e a reforçar a ideia de que cabe às mulheres a responsabilidade primária pela realização das tarefas domésticas e dos cuidados familiares. Significa isto que a gênese da desigualdade de género está nestes números e não nos tribunais de família menores. E mais ousamos dizer que enquanto as relações familiares, ou pelo menos eu uso, que enquanto as relações familiares permanecerem assimetricamente desiguais, as leis da família e as mudanças nelas introduzidas produzirão sempre impactos diferentes em mulheres e homens. E é por isso que vale a pena escolher a experiência de outros países que adotaram a regra preferencial, porque nós não somos pioneiros. Isto já se discutiu. E é por isso imperioso, julgo eu, colhermos aquilo que é a experiência destes países. Portanto, que adotaram a regra preferencial ou a guarda compartilhada e que, como aconteceu, por exemplo, agora em Espanha, ali ao lado, em 2019, no estado de Aragão, na província, a necessidade de contemplar, por exemplo, a dedicação anterior aos cuidados com as crianças como elemento de análise para a definição da guarda. E a lei passou a estar redigida neste sentido. Além de outros, é necessário que o juiz analise a dedicação que foi dada às crianças. Porque aquilo que nós não queremos beneficiar o pai ou a mãe, ou o juiz não vai beneficiar o pai ou a mãe. O que o juiz vai tentar fazer é não privar a criança daquilo que era hábito seu, e daquilo que é uma vinculação, e daquilo que é a sua estabilidade, e daquilo que é a sua segurança. Portanto, o interesse da criança assim o impõe. Gostaria apenas, para finalizar, de dar conta da existência ainda de alguns estudos bastante recentes, realizados em países que se dizem pioneiros na consagração, portanto, enfim, são referidos, não se dizem, foram mesmo pioneiros na consagração legal desta regra preferencial ou presunção, e que sentiram a necessidade de avaliar as crianças e os adolescentes que vivem alternadamente com cada um dos progenitores ou viveram. E estes estudos dão conta que as crianças a viverem em duas casas aumentam consideravelmente o risco de desenvolvimento de patologias físicas e psíquicas. Dão conta ainda que elevados níveis de conflito entre os progenitores durante e depois do divórcio aumentam o sentimento de culpa das crianças e reduzem a sua autoestima. Uma das questões que me suscitou mais atenção foi, de facto, estas crianças dizerem que um dos maiores receios que tinham era esquecer de alguma coisa de uma casa para a outra e, portanto, que nunca desfaziam a mala. Porque o sentimento que eles tinham e demonstram é que estão sempre a despedir-se, estão sempre a recomeçar. E, portanto, pese embora estas questões sejam questões menorizadas, porque são questões menorizadas quando se impõe uma regra,
elas devem ser atendidas, tal como estas crianças viram dizer, por exemplo. Se lhes é perguntado, então mas não dizes nada, porque é que tu não conversas com os teus pais e dizes? As crianças preferem que o regime assim se mantenha para, enfim, para não criar ou, enfim, falta uma palavra agora, mas para não aumentar, digamos assim, o conflito entre os progenitores. Portanto, porque na residência alternada também há conflitos de lealdade. E, portanto, é necessário, enfim, avaliar estas questões todas. E, portanto, causa-me alguma estranheza, posso de alguma forma dizer que uma regra preferencial possa de alguma forma contemplar ou possa de alguma forma permitir todas estas avaliações, designadamente porque, como sabemos, o nosso regime jurídico flexível, quando os pais não estão de acordo, os impõem, e não estão de acordo na primeira conferência, impõem que o seu jogador, o senhor juiz, decreta um regime provisório. E, portanto, nós tivemos nos nossos debates, nos nossos webinars, um muitíssimo juiz, que eu muito gostei de ouvir, e penso que terá sido uma opinião geral, que nos referiu que, de facto, havia algumas situações em que conseguia antecipar, não é? A experiência também nos permite estas abordagens. E este senhor juiz veio, portanto, sempre que de alguma forma conseguia perceber que havia ali algum conflito, ele tentava que fosse realizado antes, portanto, suspendia a conferência e tentava, antes de fixar o regime provisório, que fosse realizado um relatório preliminar. Mas nem sempre isto acontece. Aliás, nós tivemos aqui também vários profissionais, vários magistrados que nos vieram dizer que, de facto, não têm muito tempo para produzir determinado trabalho. E por muito que se queira, há estatísticas de números. E, portanto, todas estas questões influenciam ou podem influenciar a perspectiva, digamos assim, influenciam diretamente a tomada de decisões que às vezes está condicionada por timings, e está condicionada por estatísticas, e está condicionada por meios, e portanto nós não podemos permitir que as crianças saiam de alguma forma prejudicadas aqui. E só mesmo para terminar, e não me quero alongar naturalmente, dar nota ainda de mais duas questões que enfim, me têm suscitado alguma reflexão, e eu acho que deviam ser objeto de reflexão também. Enfim, uma delas, não tanto relativamente a isso que já refleti tudo o que tinha refletido, e já refletimos todos, e que é a questão de incluir as vozes das crianças antes de estabelecerem os acordos de dizer respeito às suas próprias vivências, não é? Em particular, nós temos uma regra obrigatória a partir dos 12 anos, temos, enfim, uma regra comum, um uso mais ou menos a partir dos 8, 9 anos, os juízes entendem que já existe um discernimento, enfim, mas tentar de alguma forma que esta perspectiva da audição das crianças seja vista de outra forma no nosso ordenamento jurídico, porque as crianças não podem ser ouvidas apenas por operadores judiciários, as crianças têm que ser ouvidas por técnicos. E, portanto, se calhar crianças de 4 e 5 anos conseguem perfeitamente expressar aquilo que querem sentir, mesmo quando não falam. E, portanto, esta questão da audição das crianças parece muito importante. E relativamente a esta questão da diminuição do conflito, que é uma questão que é outra nota que tem merecido alguma reflexão, é, portanto, dizer-se que as residências alternadas, portanto, diminuem o conflito entre os progenitores. Há certamente casos em que isso acaba por acontecer. Aliás, de uma forma geral, os divórcios e as separações que fazem denotar um conflito intrínseco durante alguns anos, o conflito esse que tende sempre a diminuir. 3, 4 anos depois, portanto, que há um período, digamos assim, que há um período em que as coisas, portanto, a convivência é um bocadinho mais acicatada. E, portanto, não duvido que isto aconteça, e não é esta a questão que me causa maior perturbação. Agora, uma coisa é certa, uma regra preferencial
Eu julgo que quando o jogador não opta, quer a título provisório, quer a título definitivo, por uma regra preferencial, o jogador vai ter que fundamentar a sua escolha. Portanto, se é a regra preferencial, ótimo, o que se estabelece é uma presunção. Se não é a regra preferencial, o jogador vai ter que dizer porque é que não opta pela regra preferencial. E aqui caímos numa outra questão, que é uma questão jurídica, do nosso ordenamento jurídico, e que tem que ser equacionada relativamente a esta questão do conflito ou não. Porque nós sabemos, reparem, nós tivemos aqui senhores advogados que vieram dizer nestes webinars, nos webinars que nós aqui fizemos, e eu termino já, doutora Joana, termino já, que eu estou a ver a sua cara já assim. E nós tivemos aqui senhoras advogadas que nos vieram dizer que em tempo de confinamento e de estado de emergência, os pais em cujas crianças viviam em residência alternada viviam permanentemente enfim, alguns, não são todos, mas alguns, se devem levar, se não devem levar, se devem pôr e como é que levam, se levam medicamentos, se não levam medicamentos, o que é que faziam. Portanto, estas questões parecem-nos todas, quer dizer, não se percebe. Não, quando o interesse da criança é que está, ou que deve-se ponderar nestas relações, não se percebe bem estas questões, estes conflitos pequenos sobre este tipo de questões que nós pensamos numa residência alternada vão diminuir. Mas ainda relativamente a esta questão, sabemos que grande parte das famílias que vão para tribunal são famílias, portanto, em que não há possibilidade de chegarem a acordo. Grande parte destas famílias até são famílias que estão com apoio judiciário. Há muitas famílias em numerosas comarcas, porque não há só Lisboa, nem não há só Porto. Há muitas comarcas por aí, não é? E há muitos tipos de famílias. E há muitas famílias, por exemplo, com apoio judiciário que vai, portanto, perdurar em todos os apensos. E, portanto, há processos que têm apenso até ao Z, não é? Até ao T. E, portanto, tal o nível de conflitualidade. Isto só para dizer o seguinte, que esta regra preferencial, quando não acatada pelo legislador, se eventualmente viesse a existir, questionam, e, portanto, isto tem sido uma reflexão minha, se deverá ou não exigir por parte do julgador, por parte do decisor, um dever de fundamentação especial. E se este dever de fundamentação especial, que não cai nos critérios de oportunidade e conveniência, não vai permitir mais recursos até ao Supremo Tribunal de Justiça. E se o conflito aqui acaba por sair redobrado, porque a litigiosidade e as pendências vão continuar a existir e a entupir os nossos tribunais. E há tanta coisa que nós podíamos legislar e que era definitivamente útil, que nos parece, até pela apreciação que fazemos e por todas as pessoas que muito gentilmente contribuíram para a nossa reflexão e para o nosso debate, que chegámos à conclusão de facto que a alteração de 1906 não é de todo necessária. De todo modo, eu vou só partilhar convosco também a nossa proposta de alteração ao artigo 1906 do Código Civil. A doutora Sofia adiantou que, de facto, nós entregámos uma proposta de alteração na Assembleia da República. Esta proposta de alteração diz respeito ao artigo 1906, portanto, o exercício das responsabilidades parentais em caso de divórcio e separação judicial de pessoas e bens e declaração de nulidade ou anulação do casamento, que neste momento, portanto, está de acordo com a redação do 61 de 2008, portanto, quando se alterou a lei do divórcio.
as alterações que nós propomos são maioritariamente, portanto, não só relativamente à residência, perdoem-me, já estou um bocadinho, eu falo bastante, e são sobretudo aqui no número 5 do artigo 1906. A partir do número 5, o Tribunal determinará a residência do filho tendo em atenção todas as circunstâncias relevantes, designadamente o eventual acordo dos pais. Mantemos, portanto, o acordo dos pais, o eventual acordo dos pais, não pomos aqui aquela questão que mesmo sem o acordo dos pais, ainda que nós, enfim, tínhamos que, de alguma forma, é muito importante o acordo, mas temos que também perceber que existem situações em que o acordo não é fácil e, portanto, muitas vezes o Tribunal tem que ultrapassar esta questão. A disponibilidade manifestada por cada um deles para promover as relações habituais do filho com o outro e, naturalmente, a vontade da criança. Ponderado o superior interesse da criança, a residência pode ser atribuída a um dos progenitores ou fixada em alternância com ambos. Portanto, nós propusemos aos senhores deputados e aos grupos parlamentares que fosse alterado o artigo 1906, no sentido de incluir como alternativa a residência alternada, e, portanto, que ela já existe e já acontece, portanto, nada melhor do que a colocar aqui, que é para nós ficarmos, enfim, de alguma forma cientes do catálogo todo que existe, mas ponderado sempre o superior interesse da criança, devendo os pais promover uma participação parental equilibrada e tendencialmente igualitária. Portanto, sem sombra de dúvidas, o legislador, desta forma, iria colocar aqui todas as possibilidades, iria colocar aqui, não fugia à igualdade, não fugia ao equilíbrio e fixava aqui a possibilidade de se regular de uma forma ou de outra. O Tribunal decidirá sempre de harmonia com o interesse da criança, incluindo manter uma relação de grande proximidade com os dois progenitores, promovendo e aceitando acordos ou tomando decisões que favoreçam as amplas oportunidades de contacto com ambos e de partilha de responsabilidades entre eles. Portanto, mantivemos aquilo que já existia relativamente e que para nós, e pensamos que de alguma forma maioritariamente, para nós já prevê a possibilidade de se decretar a residência alternada, mas ainda assim, e reforçando esta alternativa como dentro do leque ou da panóplia de possibilidades que se apresentam ao legislador, incluir, para não fugir à sua possibilidade, a residência alternada como alternativa. Foi esta a proposta que nós entregamos, foi esta a proposta que hoje me pediram para eu vir aqui falar dela, estendi-me um bocadinho demais. Obrigada pela vossa atenção e peço desculpa por qualquer alongamento que tenha sido demais. Muito obrigada. Não há desculpas a apresentar, foi um gosto ouvi-la, aliás, como é sempre, só temos a agradecer e vamos agora abrir então o nosso espaço a questões. Começava então por questionar a doutora Dulce, colocando-lhe aqui a questão se da sua experiência, e isto apesar de já o ter respondido, parece-me uma excelente oportunidade para esclarecermos aqui mais uma vez, a atual redação do 1906 permite ou não, se for esse o regime que melhor respeite o superior interesse da criança, aplicar o regime da residência alternada, quer a título provisório, quer a título definitivo. Muito bem. Primeiro que tudo eu quero felicitar assim primeiro, que há bocado não felicitei. Obrigada, doutora É sempre um gosto revê-la, Joana Costa. E também gostei muito de ouvir as nossas colegas, as colegas da Joana Pinto Coelho, que acabou de falar, e a doutora Sofia Lopes, que mais uma vez fez aqui uma brilhante intervenção na sequência daquela que fez na Assembleia da República, que gostei muito de ouvir também. Ora bem, eu acho que sim, que o 1906 já permite perfeito, quer dizer, nós não precisávamos de alternar nada do artigo 1906. Agora,
também me parece que está na altura de mencionar a residência alternada expressamente. Nós já o prevíamos em 1994. Até é muito engraçado, eu não sei partilhar tela, mas posso-vos dizer que tenho aqui o livrinho. Logo, o segundo artigo que nós propunhamos alterar, em 1874A, queríamos introduzir o 1874A, e qual era a epígrafe do artigo? Coparentalidade. É que as pessoas pensam que a coparentalidade parece que só descobriram agora, mas há 20 anos já estava aqui. Bem, os filhos têm direito a que os pais se responsabilizem pela sua saúde, segurança, educação e bem-estar. A que os pais. Outra questão que eu gostava, fez-me aquela pergunta, e eu acho que sim, que 1906 permite perfeitamente a interpretação, como tem sido entendido pelas várias decisões que têm existido. O artigo 1906 está muito completo. Aliás, nós na altura achámos que estava a sair depressa demais, não é? E com consequências que podiam ser gravosas, e depois até se veio a ver a necessidade de pôr o 1906A. O que eu não concordo, mas isso é uma questão que tenho vindo a falar, mas quer dizer, nunca chegámos a grande discussão, é que se diga tantas vezes progenitor. Acho que é uma coisa tão redutora, não é? Progenitor. E no artigo, e no número seguinte vem o progenitor, e não saímos daqui, quer dizer, os pais, são os pais, o pai com quem reside, o pai, quer dizer, o progenitor é de tal maneira redutor que exclui os pais da filiação adotiva, quer dizer, não vejo, acho que o 1906 está mal redigido, mas como nunca me chamaram para ser legislador, agora, nós já temos falado nisso, pelo menos falávamos, já falámos nisso na Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, falámos nesse aspecto. Talvez fosse uma boa altura da próxima vez a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas propor que se tire esse termo tão limitativo. Mas havia também uma questão que eu queria sublinhar, é que além daquelas desvantagens que a doutora Joana Pinto Coelho falou sobre as crianças que andavam com a mala de um lado para o outro e às vezes nem desfaziam a mala e tal, houve um outro estudo que creio que foi o da Wallerstein, que está já muito velhinha, nós queríamos até convidá-la, a Judith Wallerstein, para ela vir cá, mas não conseguimos, que ela já tem 90 e tal anos, eu pensava que era 80 e talvez ainda conseguisse atravessar o Atlântico, mas acho que não quer mesmo. E que já não se sente em condições, agora com o Covid nem pensar. Mas ela fez aquele estudo durante 20 anos e alguns dos jovens adultos que respondiam e que tinham sido dos primeiros a viver as residências alternadas, eles vieram dizer uma coisa que me impressionou imenso, é que sentiam-se muito invejosos dos amigos que não viviam em residência alternada, porque eles tinham amigos íntimos e eles não tinham. Quer dizer, aquela alternância constante não lhes tinha permitido, tinham amigos, mas não confidentes, mas não aqueles amigos com quem podiam partilhar tudo, porque nunca tinham tido espaço e tempo para isso. Isso impressionou-me imenso. E outra coisa é que não sentiam nenhuma das casas como deles próprios. E passaram a dizer: vou para a casa da minha mãe, vou para a casa do meu pai, e nunca mais conseguiram dizer: vou para casa. Tudo isso é importante, e todos aqueles pormenores que a Joana Pinteiro falou também são muito importantes. O que eles não sabiam, às vezes acordavam e não sabiam onde estavam, tinham sempre que acender a luz quando
antigamente quase não precisavam de acender a luz, portanto passaram a não saber bem onde estavam e onde é que era a porta e onde é que não. E estas coisas parecem irrelevantes, mas incomodavam os moços, que eles citaram isso à Judith Valentine, aos investigadores em que ela se baseou para fazer o estudo. Portanto, eu penso que está na altura realmente de nós também termos o nosso próprio estudo. Portanto, que pelo menos todos estes alertas deviam servir para a Assembleia da República não decidir uma coisa dessas antes de vermos tudo. Temos direito a ele, já está na altura, não é? E nós temos bons investigadores, e investigadores que considero que são isentos e que são perfeitamente capazes de fazer um estudo à semelhança do que fazem os outros países. Muito obrigada, acho que respondi. Obrigada mais uma vez, doutora Dulce Rocha. Vou dirigir também agora aqui a palavra à doutora Sofia Lopes. Doutora Sofia Lopes, da sua experiência, como é que tem resultado o regime da residência alternada? Serve para todas as crianças? É assim, eu faço muita família, de facto. Tenho alguns casos de residência alternada que até funcionam. Tive um caso muito caricato no Tribunal de Tomar, em que eram 4 crianças e o julgamento, as alegações do Sr. Procurador em Tomar acabaram como nunca tive um caso em que se notasse tanto que estas crianças precisavam de um regime de residência alternada. Ali não era possível devido à distância em que viviam os pais, portanto não se pôde aplicar essa residência. De facto, aquelas crianças pediam, mas são casos isolados. Tenho muitos outros casos em que se aplicou a residência alternada e que não funciona de todo. Residências alternadas aplicadas a crianças que estão a ser amamentadas. Isto é verdade, isto acontece. Não sei como é que os senhores juízes querem que se faça. A mama não pode sair do corpo da mãe e acompanhar, mas isto é verdade e isto acontece em Portugal. Permita-me interrompê-la, Sofia. Não só é verdade como acontece, como eu, por experiência própria, aqui na área da Grande Lisboa, tive uma senhora juíza a sugerir à minha cliente, que era mãe de uma criança com 1 mês e 1 semana, que passasse a tirar leite de forma a que a criança pudesse ir 1 semana. Claro, porque a residência alternada é que é bom. Eu tive outro caso, por exemplo, que lhe posso dizer, porque embora não seja isso que a lei diz e não é isso que deve ser aplicado, muitos dos casos das residências alternadas são pedidos para que não haja pensão de alimentos. Isto é uma verdade. Embora não seja isto que a lei diz, e mesmo na residência alternada, o que interessa é o bem-estar e a qualidade de vida da criança, que se deve manter de um lado ou do outro. Portanto, ainda que em residência alternada, se for o caso, deve haver pensão de alimentos. Mas normalmente não há. E eu tive um caso, por exemplo, de residência alternada, que ainda hoje está em residência alternada, em que o pai tem uma situação financeira substancialmente superior à da mãe, e que aquela criança, quando está em casa do pai, o pai compra-lhe roupa de marca, compra-lhe ténis da Nike e da Reebok, e na semana em que está na mãe, para além do pai não permitir que a filha leve para a casa da mãe as coisas que compra com o dinheiro dele, a criança em casa da mãe vive com a roupa comprada no Lidl e com ténis comprados na Decathlon ou nas feiras, ou seja, sem desprimor nenhum por estas famílias que também têm necessidades. Quer dizer, mas temos aqui uma criança em que numa semana é rica e noutra semana é pobre. Isto não pode ser bom para a estabilidade de uma criança, e de psicologia pouco percebo, mas não pode. E tantos outros casos que podia aqui enumerar. Muito bem, vou dar agora a palavra também à doutora Joana Pinto Coelho. Doutora Joana, uma das
dos argumentos que quem defende a alteração ao artigo no sentido de criar um princípio de residência alternada defende é que nos tribunais atualmente há uma tendência para os tribunais atribuírem o direito de residência às mães. Da sua experiência, é assim que tem sucedido? Obrigada, doutora Joana. Essa é, digamos assim, esse é o mito da partida, não é? Que é a preferência maternal. Deixe-me dar-lhe duas notas. A questão da preferência maternal, ou o critério da preferência maternal, e aqui se calhar a doutora Dulce Rocha poderia falar com muito mais propriedade do que eu. O critério da preferência maternal foi um critério que se foi desenvolvendo a dada altura nas primeiras revisões da legislação mais antigamente, porque na realidade o que acontecia era que a guarda das crianças antigamente era obrigatoriamente do pai, não é? Exato. E, portanto, não era, doutora Dulce? Exatamente. Exatamente. Portanto, isto acaba por ser uma reivindicação naturalmente na altura dos movimentos feministas e, portanto, começou-se a desenvolver, portanto, as mulheres começaram, a guarda passou a ser exercida pelas mulheres na altura em que as crianças eram muito pequeninas, sendo certo, e portanto porque era necessária aquela estabilidade, aquela vinculação com a mãe, mas sendo certo depois a partir dos 4, 5 anos as crianças depois eram novamente entregues ao pai, porque na altura a infância tinha um quadro, ou aparentava um quadro completamente diferente, e portanto isto já vem de há muito tempo, isto é como eu digo, e portanto isto são guerras antigas, e passa a expressão guerra, não é? Mas são, enfim. Agora, uma coisa é certa, e a partir de determinada altura, portanto, foi-se entendendo e foi-se estabelecendo, digamos assim, este entendimento do facto que as crianças pequenas eram atribuídas, portanto, ficavam com a mãe. A guarda era atribuída à mãe. Só que, e isto é só para dar realmente esta nota, o facto é que hoje em dia, nos tribunais, as coisas não se passam dessa maneira. E quem disser, portanto, o contrário, enfim, lá está. Poderão ser tribunais de comarcas com outra envergadura, mas não há não sinto essa prevalência das mães. O que acontece, e isso inevitavelmente acontece, porque os números também assim indicam, e já vimos aqui, e por isso eu tentei trazê-los, é que de facto existe muitas vezes uma vinculação com as mães que não existe nos pais, e que quando chamados a apreciar esse tipo de questões, os jogadores não podem ignorar. E portanto, não é difícil perceber que em determinada situação o julgador entenda pelo interesse da criança, porque o julgador não está a julgar no interesse do pai, no interesse da mãe, não é? E portanto, quando as pessoas estão de acordo, estão de acordo. Mas quando não estão de acordo, há que ponderar o interesse da criança, que é o superior interesse nesta situação. Ora, nesta situação, enfim, se a criança tem uma maior vinculação com a mãe, eu tenho várias situações em que as crianças estão entregues aos pais. E foram entregues aos pais. E o tribunal não ficou inibido de o fazer. Agora, o que é facto é que os números também dizem que as mulheres são, enfim, maioritariamente aquelas que despendem mais horas no cuidado dos filhos. Portanto, todos esses números não podem ser ignorados para esta realidade. E, portanto, essa tendência, enquanto nós não conseguirmos inverter essa tendência na sociedade, estes números se calhar vão refletir essa realidade. Mas, por outro lado, ainda há uma outra questão que eu só calmo já, que é, não é, temos que ponderar o seguinte, que é, quem faz família, e a doutora Sofia saberá, a doutora Sofia, a doutora Dulce também, mas a doutora Sofia é advogada e, portanto, quem faz direito da família sabe que muitas vezes nós, por exemplo, nós negociamos acordos de regulação das responsabilidades parentais no mesmo pacote em que negociamos partilhas de bens. E muitas vezes acontece que uma mãe ou um pai exigem que para se fazer uma determinada cedência num acordo de responsabilidades parentais, que nas partilhas se contemple uma determinada exigência que ele ou ela pretendem.
E, portanto, o que na verdade acontece é que, por isso é que é muito importante, mesmo nestes processos em que a regulação das responsabilidades parentais é feita por acordo nos conservatórios, que haja audição da criança e que sejam ouvidos no Ministério Público e que se aprecie o interesse da criança, o que muitas vezes é complicado por falta de tempo. Mas muitas vezes estes acordos são acordos que são consensualizados ali em cima de cedências. Quantas vezes a residência alternada, quantas vezes me questionam se a residência alternada implica que o pai ou a mãe, neste caso, esteja obrigado a pagar alimentos, deve deixar de fazer. E, portanto, se pedem residências alternadas a troco de isenção da pensão de alimentos. E é uma realidade e nós sabemos que um dos projetos que estava em cima da mesa contemplava, inclusivamente, essa possibilidade, a possibilidade de, com residência alternada, se manter as pensões de alimentos. E o facto é que a jurisprudência já vem dizendo nos tribunais superiores que o facto de haver uma residência alternada não significa que o cônjuge ou que o pai ou a mãe que vivem em condições mais deficitárias em função e em comparação um com o outro, que não existe uma pensão de alimentos atribuída. Mas, portanto, isto para dizer que há muitas questões em jogo, mas que enquanto se verificar este nível de desigualdade entre mulheres e homens na sociedade, que nós não vamos conseguir ter sentenças muito diferentes quando as coisas têm que ser impostas pelo tribunal, porque as mulheres continuam a desempenhar determinados papéis maioritariamente e maioritariamente com maior dispêndio de horas, e portanto este quadro é inevitável. Enquanto as coisas forem assim, não há possibilidade de ser de outra maneira. Porque para as mulheres muitas vezes também é bastante penoso. Aliás, eu penso que agora, nesta questão do Covid-19 e do confinamento, eu acho que as mulheres e a apreciação que se tem feito e que sociologicamente tem vindo em alguns estudos que ainda não são muitos, mas enfim, foi agora atribuída à Bolsa da FCT para se estudar com maior exaustão este tipo de questões. Mas as mulheres têm sido muito prejudicadas, não é? Porque lhes continua a competir uma série de questões de trabalho quase por natureza, naturalmente, que nem sequer é questionável, que nós fazemos quase de uma forma automática. E, portanto, de alguma forma, enquanto esta tendência não for revertida, os números, se calhar, no Tribunal de Família de nós não poderão ser muito diferentes. Criar uma regra para inverter esta situação é prejudicar as crianças, é utilizar as crianças para conseguir uma coisa que a sociedade não está a conseguir sozinha, que é nivelar a igualdade entre homens e mulheres. Penso que respondi. Obrigada. Muito obrigada, doutora Joana. Já estamos muito para além do tempo, com muita pena minha, porque estas conversas são interessantíssimas. Mas não queria deixar de colocar aqui uma última questão que nos foi colocada por uma participante que nos refere que de facto a residência alternada pode ser uma forma de ajudar a eliminar estereótipos de género sobre os papéis que supostamente são atribuídos ao homem e à mulher na família, e de que forma é que a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas vê a importância de sensibilizar para esta questão dos estereótipos de género na família, na regulação das funções parentais. Convido qualquer uma de vocês a responder. Doutora Dulce. Eu penso que vocês estiveram a falar disso mesmo, quer dizer, que não é desta forma que se consegue, é alterando as condições sociais, tem mais a ver com a igualdade no trabalho e no emprego, não é? Tem mais a ver com conseguirmos condições de igualdade na sociedade, porque sacrificar as crianças e as mulheres não é forma de chegar lá, pelo contrário. É que eu acho que estamos a ver a questão ao contrário, quer dizer, se vamos servir-nos desta forma, é uma pretensa forma de chegar à igualdade. Com esta história dos igualitarismos absolutos nas responsabilidades parentais, nós vamos agravar as desigualdades, vamos desonerar as obrigações dos pais relativamente às crianças. Muitas vezes as crianças, no caso das pobrezas, das mulheres pobres, elas vão acabar por ficar lá, as crianças,
vão acabar por ficar lá e eles não pagam alimentos. Eu estou a ver isto de uma forma, diria eu, muito realista, porque foi com essas mulheres pobres que eu convivi nos meus tribunais. Queria só dizer que realmente, quando eu cheguei há 38 anos, apesar de já ter trabalhado antes, eu é que não vou dizer quanto tempo é que trabalhei antes, senão vocês ainda pensam, olha, está velhote. Quando eu entrei na magistratura é que foi há 38 anos. E fez ontem 38 anos. Mas quando eu cheguei ao Tribunal de Setúbal, ainda tinha casos de crianças que viviam com os pais por causa das condições económicas, porque ainda tinha havido muitas decisões que eram baseadas na velha legislação do chefe de família, não é? E, portanto, e com a questão das condições económicas e habitacionais e tal. Portanto, as meninas apareciam lá de mão dada com as mães a dizer: doutora, eu quero ir para a casa da minha mãe. Tal. Bem, portanto, a regra até ao início dos anos 80 era ainda muito vermos decisões dessas. Portanto, foi a psicologia, foi o desenvolvimento da psicologia infantil que veio influenciar quer a Declaração dos Direitos da Criança, quer de Genebra, quer depois a Declaração. Ainda não estamos a falar na Convenção, a Convenção fala mais em pais, não é? Mas a Declaração falava muito que a criança mais pequenina tinha direito a viver com a mãe. E portanto, foram os ensinamentos dos psicoterapeutas, ainda muito baseados no Freud, tal, nos vieram dizer que a criança, nos primeiros anos de vida, precisava muito dos cuidados maternos, não é? Da amamentação. Portanto, esses ensinamentos eram muito fortes na altura, não é? Ainda hoje, o Sr. Professor Emílio Salgueiro, que foi um fundador do Instituto de Apoio à Criança, foi um seguidor do João dos Santos, fala muito, muito revoltado nessas decisões que chegam ao consultório dele de crianças que estão a ser amamentadas e que ele vê que são obrigadas a fazer residências alternadas. Ele fica consternadíssimo e muito revoltado. Assim, mas como é que é possível? Então, ele faz parte do nosso Conselho Consultivo e ainda há relativamente pouco tempo me falou dessa consultora. Continuam a chegar-me ao consultório situações destas, mas como é que uma coisa dessa... Portanto, não é... Outro dia ouvi também o professor Mário Cordeiro dizer exatamente o contrário. Ele acha que leite materno pode ser substituído facilmente e que não há. Mas, de facto, parece que há agora uma divergência, mas quando aqui há uns tempos não havia divergência, era absolutamente líquido que que a criança, nos primeiros anos de vida, havia uma vinculação superior e era a sua figura primordial de referência, era a sua figura primária de referência. E, portanto, essas novas teses não podem abafar assim aquilo que era unânime até há tão pouco tempo. Quer dizer, são novas teses, às vezes baseadas em situações pessoais que nós temos de respeitar, mas isso não nos deve influenciar tanto, porque se fosse assim, se fosse de influenciar tanto assim, nós temos de nos basear nos casos concretos, temos de nos basear na objetividade, porque se fosse possível que nós estivéssemos aqui a pensar numa situação pessoal, então eu teria todas as razões por não achar nada do que estou a dizer. Porque tive um pai maravilhoso que ajudava a minha mãe, que partilhava as tarefas médicas, quando na altura não era normal ainda. Ele é enfermeiro e tive a sorte de ter um pai que partilhava as tarefas médicas. Tive um marido, infelizmente falecido, mas que partilhava as tarefas domésticas. Tenho um irmão que partilha as tarefas domésticas. Quer dizer, às tantas, por causa da minha experiência pessoal, eu
olhava para o mundo e pensava que o mundo é assim, e não é. Porque os tribunais onde eu trabalhei provaram que o mundo ainda não é assim. E que Portugal ainda não é assim. E que de facto há uma desigualdade enorme que nós temos de vencer. E não é através da história das lideranças alternadas, porque isso vamos prejudicar muito as crianças. Vamos prejudicar muito as crianças e vamos prejudicar muito a igualdade das mulheres. E nunca mais lá chegamos assim. Isso acho que é uma forma errada e perversa de querer chegar aonde não se chega por outras vias. Não é? Esta é a minha posição. Muito obrigada, doutora Dulce. Deixa-me só, não sei se a doutora Sofia me permite só dizer aqui uma coisa, pode ser? Sim, Sofia. Só relativamente a esta questão que nos pôs esta senhora, esta participante, e que a doutora Dulce, só dar aqui uma nota, que é uma coisa que nos faz às vezes alguma confusão. Relativamente, portanto, à PMJ, não haja sombra de dúvidas de facto de que a PMJ vê com imensa importância a sensibilização para a questão dos estereótipos de género na família. Nós não temos dúvidas nenhumas relativamente a isso, somos profundamente defensoras e acérrimas defensoras da igualdade de género. E, portanto, isto é muito importante e, como eu disse, no início da minha se calhar, acabei por, enfim, ficou um bocadinho misturado, a igualdade educa-se. Portanto, a PMJ acha muitíssimo importante que sensibilizem as crianças para a igualdade de género. O que não se pode fazer é pretender, através de um argumento que é falacioso, usar as crianças na recuperação, na recuperação não, que ela não existiu, mas portanto no estabelecimento de uma igualdade que não existe e portanto não é através destes processos. Mas, além do mais, e portanto como a pergunta é feita de uma forma com alguma abrangência, eu que falo nos processos de regulação das responsabilidades parentais, portanto, eu faz-me alguma confusão, eu não sei se as minhas colegas de painel concordam comigo ou não, penso que o tempo já vai um bocadinho longo, mas eu não queria deixar esta nota, que é o facto de nunca se ouvir falar em igualdade nas pensões de alimentos. Nunca se ouve falar. E discutem-se pensões de alimentos no tribunal, que são atentatórios contra a dignidade de qualquer criança. Discutem-se pensões de alimentos de 75, de 80 euros, porque nem todos os processos ocorrem, e vou dizer novamente, isto não tem nada a ver com qualquer tipo há uma desigualdade territorial, há uma coisa que se chama coesão territorial, há uma coisa que se chama desigualdade, e portanto, porque nós não somos todos, nós não vivemos todos da mesma maneira. Aqui na província, nós discutimos pensões de alimentos de 75 euros, e de 80 euros, e de 150, e nunca se ouve falar aqui em igualdade. Nunca se ouve falar em igualdade, nunca se ouve falar, então, mas tem que haver aqui um princípio, nunca. Porque é que este princípio, porque lá está, então, mas a residência alternada vai, enfim, de alguma forma, comatar esta questão, porque deixa de haver pensões de alimentos, e os cônjuges não vivem da mesma maneira, e a criança tem duas vivências completamente diferentes, e numa semana ou nas semanas, como dizia a minha colega Sofia, nas semanas em que está com o pai, vai aos médicos da clínica privada, e quando está com a mãe, vai aos médicos não sei de onde. E isto é vivência para alguém. Ou como outros colegas de outras associações também já vieram dizer noutras instâncias, ter crianças que estão em creches diferentes, de 15 em 15 dias, em sítios diferentes, mas isto, quer dizer, vamos lá ver, não é que não há nada contra a igualdade, a PMJ não vê nada contra a igualdade, não tem nada contra a sensibilização dos estereótipos de género da família, mas isto são questões que não passam pelos processos de regulação das responsabilidades parentais. Esta julgo que a doutora Sofia concordará comigo e que a doutora Joana também, a doutora Dulce já falou, portanto, este é o nosso ponto, portanto, mas eu nunca ouvi ninguém dizer assim, doravante, pais e mães pagam exatamente o mesmo. Nunca vi. E, portanto, acho que aqui a igualdade serve para, enfim, como argumento de determinadas causas que provavelmente não justificam os fins. Obrigada, Joana. Obrigada. Doutora Sofia, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Não estou a ouvi-la, não sei se está com o micro desligado. Estou, não, Joana, obrigada. O tempo já vai longo, já é tarde, acho que foi tudo dito e a Muito posição bem, eu também ficou não, vincada. não me permito acrescentar muito mais, porque creio que já foi tudo dito, mas deixar apenas uma ressalva, caso ainda haja alguma dúvida, é que para a PMJ não há nenhum regime que deva ser favorecido. O que há é um superior interesse da criança, que não é genérico, que não dá para todos, mas é sim dirigido ao superior interesse da criança cujas responsabilidades parentais estamos a regular. E esse interesse não pode ser nunca o mesmo de todas as outras crianças, porque tem especificidades, e não pode ser subjugado ao interesse dos pais, nem a valores como a igualdade de género. Por muito respeito que eu tenha pela igualdade de género, não podem ser chamados numa regulação das responsabilidades parentais, porque aí o que está em causa é o bem-estar, é o superior interesse daquela criança, e não os interesses dos pais, que esses sim têm que ser sacrificados em função do superior interesse da criança. Não gosto de lhe chamar menor, perdoem-me, mas basicamente é isto. Agradeço a todos o vosso generoso contributo, a vossa paciência e espero conseguirmos, noutras oportunidades, desenvolver aqui mais esta temática, em especial uma temática que foi aqui tocada, mas não foi falada, que é a temática das desigualdades em tempo de Covid. Eu convido à reflexão e lanço aqui o mote para um dia destes estarmos a fazer um webinar sobre isso. Minhas queridas, muito obrigada a todos, obrigada também a todos os participantes e aqueles que nos acompanharam. Foi um gosto. Obrigada também nós. Beijinhos, adeus. Tchau.